Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e você está no canal Vocacionados. E juntos vamos estudar a Palavra de Deus. Mas antes de irmos para o estudo de hoje, deixa eu mandar um abraço todo especial para alguns internautas que participam aqui, deixando comentário no vídeo, deixando o seu curtir, fazendo o seu pedido de oração através do nosso WhatsApp ou do Telegram. E eu quero mandar um abraço para a Ângela, o Fernando Ferreira, a Gláucia Moura, a Josefa Ferreira de Avaré, em São Paulo, a Ataíde Domingos, a Irani Teodoro, a Selma Souza, a Maria José Belarmino, a Maria Sônia, ao Porfírio Souza e também a Sara Fernandes. Muito obrigado pela participação de você, por suas orações, por estarem todos os dias aqui no canal Vocacionados. E agora, se você não está inscrito, aproveita e se inscreve em nosso canal. Deixa o seu curtir, comenta, compartilha. É muito importante você deixar sempre o seu curtir, porque em algum momento o algoritmo do YouTube acaba indicando este vídeo para outras pessoas que não estão inscritas em nosso canal. A sua inscrição também é muito importante. Então faz isso agora, porque eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: vamos a Betel, onde ali construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Gênesis 35, versículo 3. Esta foi a ordem direta de Jacó depois de ver o grande mal que Levi e Simeão haviam feito para o povo de Siquém. É provável que os homens de Siquém ali não fossem um grande exército, já que apenas 2 homens foram o suficiente para matar a todos os homens ali daquela cidade. Porém, o grande mal se deu depois que os outros filhos de Jacó foram até Siquém e saquearam a cidade, levando para dentro de suas casas os ídolos pagãos. Porém, antes de irem a Betel, Jacó deu ordem para que se livrassem dos ídolos pagãos, Gênesis 35, 2. Em outras versões diz deuses estrangeiros. Não era só para se livrar deles, era para se purificarem e vestir roupas limpas. Mas o que estava acontecendo com a família de Jacó? Bem, provavelmente eles estavam adorando a falsos deuses. Em Gênesis 31, vimos que Raquel roubou os ídolos da casa do seu pai, Labão, escondendo em seu camelo, e ainda mentiu, afirmando que estava menstruada para não descer e deixar que o seu pai revistasse os seus pertences. Isso está em Gênesis 31, 19, 32, 33 e 34. Mas agora isso deveria chegar ao fim, pois Jacó desejava adorar a Deus no mesmo lugar que ele lhe apareceu em sonho e restaurar a santidade do seu lar. Assim como Jacó, devemos lutar para termos lares consagrados. E o primeiro passo é estarmos dispostos a nos desfazer das coisas que sabidamente estão erradas. Se frequentamos lugares que desagradam a Deus, devemos urgentemente deixá-los de lado. Nossos filhos devem ver através de nós o exemplo de um viver em Cristo. O nosso agir, vestir e falar devem refletir a glória de Deus. Esse era o desejo de Jacó ao seguir para Betel. Ele sabia que precisava buscar o perdão de Deus para ele e toda a sua família. E para isso acontecer, deveriam, em primeiro lugar, obedecer a Deus. E o que Deus pediu foi para que eles o adorassem como o único Deus. E para isso, deveriam se livrar imediatamente dos falsos ídolos. Logo que todos decidiram obedecer e se livraram dos ídolos, Deus já interveio e sua ação é vista no terror que tomou os demais povos daquela região. A Bíblia diz que, quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Gênesis 35, versículo 5. Quando decidimos agir de acordo com a vontade de Deus, não precisamos pagar penitência para que Ele derrame as suas bênçãos sobre nós. Isso acontece de forma imediata. E Jacó sentiu isso logo que partiu em direção a Betel, quando Deus usou do medo em seus inimigos para proteger a sua família.
Agora, tendo em mente a ação de Deus em favor de Jacó, temos algum motivo para temer algo quando seguimos a Deus? Eu creio que não. Jacó chegou a Betel e ergueu o altar para adorar ao Deus de Betel. E algo inesperado aconteceu e nos ensina uma grande lição. Débora, a mais antiga serva de Raquel, morre ali em Betel. Ela é enterrada ao pé de um carvalho que passa a se chamar Alon Bakut, que significa carvalho do pranto ou das lágrimas. Mas qual é a grande lição? A grande lição é que nem mesmo em nossa jornada em direção ao reavivamento ou à nossa espiritualidade nos isentam das dores e provações da vida. Toda a família de Jacó estava ali em Betel para se reconciliar com Deus, mas precisaram antes lidar com o luto. Provas como a morte, em muitos casos, nos despertam de nossa sonolência, nos ensinam a confiar nas promessas de Deus e nos faz experimentar a paz em Cristo. Não sabemos quanto tempo durou o luto, mas o relato bíblico segue e encontramos Deus aparecendo a Jacó mais uma vez e renovando as suas promessas e lhe assegurando que elas foram feitas a Abraão e Isaque e também pertenciam a ele. Suas palavras para Jacó foram: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre os seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e a Isaque. Sim, eu a darei a você e aos seus descendentes. Gênesis 35, 11 e 12. Ao que Jacó respondeu prontamente, o adorando e erguendo um memorial à presença de Deus. Isso está no verso 14. Jacó afirmava a todos que o Deus de Betel era o mesmo Deus que lhe havia aparecido em sonho quando fugia de Esaú. Gênesis 28, 10 a 22. Quando Jacó ergueu ali a coluna de pedras para marcar o exato lugar onde Deus havia falado com ele, ele estava designando aquele lugar como a casa de Deus. E sua oferta representou o verdadeiro culto espiritual de Jacó a Deus. Este é o significado espiritual de Gênesis 35, 14. Esta é a mensagem de reavivamento que a oferta de Jacó em Betel nos ensina. Mas há 2 versículos que nos exorta a sermos verdadeiros adoradores como foi Jacó, que me inspira. No primeiro, Pedro afirma que vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo. Então ofereçam sacrifícios espirituais que agradem a Deus. 1 Pedro 2, versículo 5. E o outro vem do apóstolo dos gentios, Paulo, que afirma que perder a vida o deixaria alegre, já que seria como uma oferta derramada a Deus. E ele termina o versículo que está em sua carta aos Filipenses afirmando: E quero que todos vocês participem desta alegria. Filipenses 2,17. Que o Senhor nos ajude a nos livrarmos da idolatria e a oferecermos a Ele sacrifícios espirituais que lhe agradem. Pense nisso. Amanhã vamos encontrar Israel chorando. E por quê? Descobriremos juntos, mas só amanhã. E por ora, fique na graça e na paz e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web Rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal e deixe o seu curtir. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.